Fala pessoal, tudo bem? Bom domingo a todos. 12 em Campo News chegando com as informações do Timão para você neste dia 30 de abril. Corinthians que ontem foi derrotado no clássico para o Palmeiras, perdeu por 2-1 e aumenta aí aquela crise que já vem se estendendo por alguns dias, muito em função da indefinição pelo nome do novo treinador. Roger Machado estava muito perto e agora parece que está distante e a gente vai explicar por quê. Tem alguma outra opção? Tem algum outro nome? Eu quero que você fique comigo aqui, se inscreva, deixe seu like, comente. Bora falar de Corinthians? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Corinthians perdeu ontem para o Palmeiras, 2-1 no Allianz Parque. E mais uma vez mostrou fragilidade. O Corinthians não consegue enfrentar de igual para igual seus adversários. Mais uma derrota, o Corinthians hoje 16º colocado no Campeonato Brasileiro, a 2 pontos ali da zona do rebaixamento, e o pior, Bahia e Cuiabá jogam neste domingo ainda e podem colocar o Corinthians pela primeira vez aí dentro da zona do rebaixamento. Claro que é muito cedo, é início de temporada, é início de campeonato, temporada do Brasileirão, né? É início de campeonato brasileiro ainda, muita coisa vai acontecer. Mas a gente sabe que há bastante tempo a gente não viu o Corinthians beirando ali a zona do rebaixamento e começa a ligar aquele sinal de alerta, um sinal vermelho. O Roger Guedes, ontem, depois da partida, ele em entrevista disse que ele detonou o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Falou realmente que ele é muito ruim, que o gol tinha sido dele, enfim. E o próprio Wilton Pereira Sampaio relatou em súmula que após a partida o Roger Guedes foi ao vestiário questionar, né, que o gol teria sido dele. A bola que ele bate, o escanteio, que o Piquerez acaba desviando ali e encobre o Everton. O Roger Guedes foi reclamar sobre isso. Então, todos sabem que jogadores não podem ir ao vestiário do árbitro sem ser convidado. E o Roger Guedes fez isso. Dependendo aí do que o Wilton Pereira Sampaio coloque na súmula, o Roger Guedes pode ser punido, pode ir a julgamento e desfalcar o Corinthians aí nas próximas partidas. Ele manifestou claramente a sua insatisfação com a atuação do Wilton Pereira Sampaio durante o jogo. E acaba sendo mais um problema, né, gente? Mais um problema, o Roger Guedes, que tem sido o melhor jogador do Corinthians nessas últimas partidas, nesses últimos dias. Pelo menos vem fazendo o dele dentro de campo, correndo bastante, marcando gols. E pode, né, ser punido aí pela Justiça Desportiva por ter ido ao vestiário do árbitro depois do clássico contra o Palmeiras. A gente vai ter que aguardar aí para saber o que de fato o Wilton Pereira Sampaio colocou, como ele interpretou isso e se isso será levado adiante ou não. Bom, essa turbulência toda vivida pelo Corinthians, já há algum tempo, ela aumentou ainda mais depois da contratação do técnico Cuca. O Corinthians está indo para o seu terceiro treinador em pouco mais de uma semana. O Corinthians, há uma semana atrás, tinha o Lázaro contra o Argentino Júnior, depois teve o Cuca contra o Goiás e contra o Remo, e ontem teve o Danilo contra o Palmeiras, quer dizer, indo para o quarto treinador em pouco mais de uma semana, ou de repente até o Danilo fica. Toda essa incerteza e essa insatisfação tem incomodado demais o torcedor e faz com que a diretoria do Corinthians adote ali uma cautela muito grande, adote uma prudência ainda maior com relação ao nome do novo treinador. E a gente tem que ter muita tranquilidade também para passar essa informação. Nomes foram procurados e nomes disseram não. O Tite foi procurado, disse não, que não vai trabalhar em 2023. O Vanderlei Luxemburgo
chegou-se a cogitar até um encontro dele com dirigentes do Corinthians em um restaurante próximo ali ao clube. O clube nega, outros dizem que isso aconteceu. Depois teve a questão do Mano Menezes, o Corinthians falou com o Mano, mas ele também disse que pretende cumprir o contrato dele até dezembro com o Internacional, e o Corinthians vai acumulando aí uma série de negativas em relação a respostas, né? Ninguém, pelo jeito, quer assumir o Corinthians nesse momento. E o nome que pintou foi o do Roger Machado, ex-treinador do Grêmio, com passagens por Fluminense, por Bahia, Atlético Mineiro, tem 5 títulos estaduais na carreira, é um treinador bastante jovem ainda, ex-jogador, mas que teve o nome muito rejeitado por boa parte do torcedor corintiano. Ontem, depois que o nome do Roger foi trazido a público, até uma hashtag em rede social subiu dizendo Roger Machado não. O Corinthians tinha até a intenção de anunciar o nome do treinador ontem, já para assumir o clube, o time na próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle, jogo na Neoquímica Arena, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Isso não aconteceu, o Corinthians não anunciou o treinador. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol, meio que despistou, foi muito, né, como diriam os franceses, muito blasé nas suas respostas, dizendo que não, temos que ter cautela, o Corinthians não trabalha com alguns nomes, tem muita especulação. Foi muito político dentro daquilo que se esperava. Mas o Roger Machado foi contatado, isso é fato. O Corinthians acertou salários com o Roger. A questão, o Roger está livre no mercado, e esse é um grande facilitador. O treinador que está desempregado, o treinador que está livre no mercado, a negociação é muito mais fácil. Você basicamente acerta salários e tempo de contrato com ele. O treinador que está empregado, você tem que negociar com o clube empregador e com o profissional. E todo mundo sabe que a questão de tempo de contrato é o que mais pega. Poucos treinadores topam um contrato ali de 7, 8 meses. Mas isso para quem já está trabalhando. Para quem está desempregado, 7, 8 meses também é um dinheiro em caixa. É um salário que não estava previsto e acaba pintando na conta aí daquele que não está trabalhando. É o caso do Roger. O Roger está desempregado desde o final do ano passado. Então, é um treinador que existe ali aquela possibilidade. Mas diante de toda a rejeição, diante de todo o barulho feito por parte da torcida do Corinthians, a diretoria do Írio Monteiro Alves e Alessandro Nunes decidiram colocar o pé no freio aí, pelo menos por enquanto, em relação ao nome do Roger. Está descartado? Não, não está descartado. Assim como outros nomes não estão descartados. Mas o Corinthians prefere adotar o silêncio, o Corinthians prefere adotar a cautela nesse momento. E já existe a possibilidade do Danilo ser o treinador contra o Independiente Del Valle. Ontem, o Danilo ficou ali à beira do campo, ele tem como característica ser um cara muito discreto, de poucos gritos, não é um cara de gesticular muito, mas a gente viu muito claramente ali o Fernando Lázaro no banco de reservas, passando orientações ao Mauro Silva, que era o assistente, e o Mauro Silva passando também essas informações para o Danilo. O Danilo acho que escalou muito mal o Corinthians para o começo de um clássico. O Romero, que não vinha jogando e quando entrava jogava muito mal, começou como titular e não acrescentou absolutamente nada. Talvez o maior destaque dessa partida tenha sido o Roger Guedes, mais uma vez, o Murilo, que estreou muito bem, mostrando personalidade, apesar de que no gol do Palmeiras, a bola em que o Murilo do Palmeiras faz o gol, ele que estava na marcação ali também e não consegue chegar na jogada. Então, são poucos destaques individuais, né? Poucos destaques individuais nesse time, mas coletivamente o time foi muito ruim mais uma vez. O Danilo, claro, não tem muita responsabilidade sobre isso, porque foi comunicado na sexta-feira que comandaria a equipe no clássico. Então não tem muito tempo de trabalho. Quem preparou o time foi mais uma vez o Fernando Lázaro.
O Corinthians segue nessa busca por um novo treinador, por um novo nome, e o nome tem que agradar também ao torcedor e tem que agradar à direção do clube. O fato do treinador já chegar com o nome questionado ou rejeitado é ruim para o profissional e a cobrança é sempre maior. O torcedor vai pegar no pé e para o treinador que chegar nesse com esse perfil, né, de rejeição, já terá muitas dificuldades aí na sequência do trabalho. Então, o Corinthians cada vez mais tem problemas aí com relação à contratação. Fala-se em técnicos estrangeiros, como Hernan Crespo, uma possibilidade. Enfim, são nomes que são apenas ventilados, comentados, trazidos, mas que, de fato, em termos reais, não existe nada ainda. Talvez ainda hoje pinte alguma informação, e claro, a gente está buscando informação mais precisa para você, e ela acontecendo, a gente volta aqui com mais um vídeo trazendo todas as informações do nome do novo treinador do Corinthians. Por enquanto, segue Danilo como treinador contra o Independiente Del Valle. Vamos ver se até o final do dia teremos uma novidade em relação a esse assunto. Comenta aí o que você acha disso tudo. Comenta a sua opinião, quem que você acha que poderia assumir o Corinthians nesse momento de tanta pressão, de tanta turbulência. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre o próximo treinador do Corinthians. Lembrando, será o quarto treinador em 4 meses. Tá bom? Grande abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.